Seja você bem-vindo ao podcast Acontece Visual. Eu sou Marcos Barbosa e você confere agora os destaques desta edição. Terceira fase do Pronamp é confirmada e deve liberar 10 bilhões em créditos. Governo quer entregar texto final da reforma tributária até amanhã e renda cidadã nesta semana. E confira também a previsão do tempo nas principais capitais do país. Esse é o Acontece Visual, então fique com a gente porque o podcast só está começando. Acontece Visual. Senadores receberam aval do ministro da Economia Paulo Guedes para uma terceira fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, formulado para socorrer pequenos negócios durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o líder do PL no Senado, Jorginho Melo, o programa de financiamento terá mais 10 bilhões neste ano. Apesar disso, congressistas ligados ao setor pedem mais e querem que o programa se torne permanente. Na quinta-feira, Guedes se reuniu com a senadora Cátia Abreu e o senador Renan Calheiros. Uma das demandas apresentadas pelos parlamentares é destinar recursos parados de outros programas para o Pronamp ainda em 2020. O governo havia colocado na mesa a possibilidade de ampliar os recursos destinados com uma terceira fase do programa. De acordo com o Ministério da Economia, o governo federal quer esgotar os recursos de todas as linhas de créditos lançadas para socorrer empresas durante a pandemia e que, até o momento, de acordo com a pasta, foram liberados mais de 85 bilhões de reais para financiar mais de 620 mil empresas. O Pronamp, lançado em maio, destinou 15,9 bilhões de reais na primeira fase e outros 12 bilhões na segunda. O financiamento é condicionado a uma taxa equivalente à Selic, hoje em 2% ao ano, mais 1,25% sobre o valor concedido com prazo de 36 meses para pagar. Para viabilizar a terceira fase, o Congresso discute aprovar outro projeto de lei. Há propostas na Câmara e no Senado para transferir o saldo remanescente do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, o PESE, lançado para financiar o pagamento de salários durante os primeiros meses da crise, para o Fundo Garantidor de Operações, que abastece o Pronamp. Se aprovada, a medida dependerá de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na próxima segunda-feira, o líder do PL deve conversar com o presidente na tentativa de garantir apoio ao Planalto para uma iniciativa maior, a de tornar o programa permanecente. O governo quer entregar o texto final da reforma tributária até amanhã e renda cidadã nesta semana. De acordo com integrantes do governo, há um grande trabalho da equipe econômica para que o executivo consiga entregar ao Congresso o texto da reforma tributária até no máximo amanhã. De acordo com auxiliares presidenciais, a versão final da proposta foi fechada neste fim de semana e inclui a criação de um imposto digital. O novo tributo, que se assemelha à antiga CPMF, será proposto como forma de viabilizar a desoneração da folha de pagamentos. A ideia da equipe econômica é incluir ainda a tributação sobre lucros e dividendos e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A proposta foi remetida pela equipe econômica ao Palácio do Planalto na última sexta-feira, dia 25. A avaliação é que o texto agora está tecnicamente pronto e falta apenas o aval político final. Essa decisão deve ser tomada hoje em reunião pelo presidente Jair Bolsonaro com líderes da base aliada. A criação do novo imposto é polêmica e são grandes as resistências no Congresso à aprovação. As críticas, no entanto, já foram muito maiores e, na visão do Palácio do Planalto, é importante que a proposta seja, enfim, encaminhada para que o governo tenha feito sua parte. A respeito do Renda Cidadã, antes conhecido como Renda Brasil e proibido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro a ser chamado
e mencionado durante seu mandato. No cronograma do governo também está apresentado ainda nesta semana as linhas gerais do Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família. Em reunião neste domingo, foram fechados os conceitos do novo programa social e debatida uma alternativa para que se possa abrir um espaço no orçamento e bancá-lo. No encontro, uma fonte a par das conversas, de acordo com a CNN Brasil, explica que, diferentemente do texto da reforma tributária, ainda há pontos a serem definidos no caso da renda cidadã. A determinação, porém, é encontrar uma alternativa dentro do orçamento de forma a respeitar o teto de gastos. Vamos à previsão do tempo. Na região de Campinas, a máxima hoje deve ser bem quente, deve chegar aos 36 graus. E só deve aumentar ao longo da semana, batendo seu recorde na sexta-feira com 40 graus. E não há previsão de chuva durante toda a semana. Na cidade de São Paulo e Grande ABC, a semana segue seca e com temperaturas em alta. A maior máxima deve ocorrer na quinta-feira e também na sexta-feira, ambas com 37 graus, sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima hoje deve ser de 32 graus. Há previsão de pancadas de chuva amanhã no fim da tarde, a máxima não deve passar dos 25. A maior máxima da semana ocorre na quinta e na sexta-feira, ambas com 34 graus. Sábado e domingo, previsão de chuva, máxima de 26 no sábado e 24 no domingo. Confira agora o que foi destaque no Acontece Visual de hoje. Terceira fase do Pronamp é confirmada e deve liberar 10 bilhões em créditos. Governo quer entregar texto final da reforma tributária até amanhã e Renda Cidadã nesta semana. E confira também a previsão do tempo nas principais capitais do país. O Acontece Visual fica por aqui. Outras notícias você pode conferir no nosso blog. O endereço é o visualassessoria.com.br/blog. Se você quiser, você pode abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece na sua tela, sendo assim destinado para a página. Outras notícias você pode conferir nas nossas redes sociais, todas @visualassessoria. E o nosso programa também está disponível em outras plataformas digitais, como o YouTube, Facebook e no nosso site. O Acontece Visual fica por aqui. Eu e você, nós temos um novo encontro na quarta-feira, às 9 da manhã, no Visual News. Até lá! Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.